Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o bem comum. Onde a gente vai aprender o que é bem comum e o que os filósofos falam sobre ele. Vamos falar um pouquinho sobre o bem comum. O que é o bem comum? O bem comum nada mais é que um conjunto de condições de uma sociedade que facilita a cada indivíduo alcançar a sua plenitude. A gente se equivoca muito falando que o bem comum é igual aos bens materiais. Os bens materiais compõem sim o bem comum, só que não é todo. É só uma pequena parte. O bem comum é dos bens imateriais. Outro equívoco que a gente faz é acreditar que o bem comum é o bem de várias pessoas, que é a felicidade de várias pessoas. Isso não é o bem comum, isso é o bem da maioria. Porque o bem comum, ele é a gente alcança excelência, a gente vai buscar conhecimento, a gente vai buscar realizações para ter uma plenitude de vida. Isso, no caso, seria o bem comum. Agora vamos falar um pouco sobre o que Platão dizia sobre o bem comum. Mas antes, quem foi Platão? Platão foi discípulo de Sócrates e o primeiro filósofo idealista. As ideias platônicas se baseavam no fato de que tudo no mundo, no plano físico e empírico, está em constante mudança. A única coisa estável é a essência de cada coisa. Podemos fazer uma analogia com uma cadeira. Uma cadeira, ela tem a sua essência. Ela está dentro do grupo de todas as cadeiras no universo e no mundo. Porém, cada cadeira tem a sua essência. Platão tinha como o bem o seu principal pilar de todas as suas ideias. Para entender o bem comum é necessário emergir no conceito de bem, uma categoria fundamental da filosofia prática e ética clássica. O Aristóteles, ele diz que o bem comum é aquilo que todas as coisas tendem e que o bem propriamente humano é o fim. Eu peguei uma citação aqui e eu vou ler com vocês. Aristóteles diz que não se compreenderá o bem comum se ele for individual, até porque ele não é uma simples coleção de bens individuais. Ele é compreendido como um estágio de beatitude coletiva, o êxtase comunitário, uma felicidade geral. Não é um bem de todo, é um bem de todos, um bem comum. Não é a soma de bens individuais, mas é o bem de todos e de cada um. De natureza indivisível, requer um esforço comum para sua realização e manutenção. Ele se realiza no tempo e no espaço, é o fim da vida social. Para entendermos melhor essa ideia do bem, podemos usar a analogia da caverna, que consistiu em alguns homens. Eles eram separados e acorrentados por trás de um muro. Eles só conseguiam ver algumas sombras que eram projetadas. Essa sombra era projetada de outras pessoas, que pegavam objetos como cavalos, pessoas, projetavam, e esses homens acorrentados pelo pescoço, pela mão, o corpo todo, eles não conseguiam se mexer. Eles viam somente a sombra e essa projeção. Com isso, eles achavam que essa era a realidade. Até que um dia, um deles saiu e conseguiu ver tudo. Apesar da claridade do sol, foi difícil porque eles viviam anos dentro daquela caverna, iluminados somente pela luz do fogo que refletia nessas sombras. Quando ele viu o sol, foi muito difícil dele enxergar, mas ele conseguiu e viu todo o planejamento. Quando voltou e contou para os outros amigos que estavam acorrentados, eles achavam que ele estava louco e mataram ele. Então podemos fazer uma analogia de que muitas das pessoas são esses homens que estão acorrentados, ficam presos a uma ideia e não querem sair dela por nada. Para elas aquela é a realidade, não procuram sair um pouco da zona de conforto e perceber o mundo de outra forma. As pessoas são esses homens que ficam acorrentados. Já o sol a gente pode dizer que é o bem, é ele que ilumina e nos traz a ideia certa, a ideia correta das coisas. O homem que saiu para fora da caverna, podemos dizer que eram os filósofos que tentavam enxergar as coisas de outra forma e passar para as outras pessoas, mas eles eram condenados e chamados de louco. E assim é na sociedade, as pessoas estão centradas em uma só ideia e para elas aquilo é o bem e não tem mais discussão. Platão diz que ele não acredita que as pessoas fazem o mal deliberadamente. O que acontece é que por mais que o mal esteja sendo praticado, é em busca de um bem. Se uma pessoa assassina outra ou rouba outra,
usando isso de roubar, se ela rouba outra pessoa, ela está tentando adquirir sem trabalhar, ela está querendo adquirir um bem para ela, então ela está indo atrás de um bem. Se uma pessoa mata outra, pode ser por conta de vingança ou qualquer outra sensação momentânea, mas esse é o falso bem. As pessoas precisam ir atrás do bem verdadeiro, e é aí que a gente entra no bem comum. O bem verdadeiro precisa ser aceito por todos, é uma coisa em conjunto, é uma coletividade. Na sociedade precisa ser coletivo. Para uma sociedade ser boa, ela tem que ser junta, unida e que todos concordem e hajam em harmonia para a coletividade da sociedade, para a felicidade coletiva. Isso foi o que Platão dizia sobre o bem comum. Faz os como que você vai falar aí. Você vai fazer assim com a mão? Só vê aí se tá dando certo. Só pra vocês verem o enquadramento. It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me. Yeah, I'ma take myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's Nilo. going, I'ma throw it on myself. Gente, ela fazendo tão engraçado. Aí tá bom. Agora vamos falar um pouco o que Platão achava sobre o bem comum. Primeiramente, quem foi Plutão? Plutão é Platão, outro é Plutão. Agora vamos falar sobre Plutão. O que? Ah, mano, eu tô falando Plutão.